Olá, bem-vindo alunos a mais essa aula do CEDTEC. Hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para poder fazer com que você entenda determinados conceitos que são primordiais no entendimento da análise de circuitos elétricos. Entre esses conceitos que nós vamos precisar, a gente vai ter que entender bem o que é um potencial elétrico de um ponto, diferença de potencial, trabalho elétrico realizado e potência elétrica. Nós vamos usar para esse recurso a possibilidade de dois corpos, um corpo A e um corpo B. O corpo A nós retiramos elétrons dele, de forma que ao saírem esses elétrons, ele adquiriu uma carga de 5 volts, se você imaginar, por exemplo, que cada elétron saído corresponde a 1 volt. O corpo B, ele apresentou uma carga de menos 3 volts, porque você doou o elétron para eles, de forma que se cada elétron vale 1 volt, ele apresentou uma carga de menos 3 volts. Então, nós vamos considerar como potencial elétrico a capacidade que esse corpo tem de atrair ou de repelir cargas elétricas. Por exemplo, se você tem uma carga positiva colocada nas proximidades desse corpo eletricamente carregado, vai exercer sobre esse corpo uma força, fazendo com que ele se repila. Se de repente nós tivermos um corpo negativo colocado nas proximidades desse corpo, vai surgir uma força de atração. Então nós chamamos de potencial elétrico a capacidade que o corpo tem de fazer com que cargas colocadas próximas a si possam ser atraídos ou repelidos. Bom, entendendo então o que nós chamamos de potencial elétrico relacionado a essa capacidade de fazer com que cargas se movimentem, e considerando que esse corpo, em função de ter uma tensão de 5 volts, que nós chamamos de potencial elétrico, e esse corpo, potencial elétrico de menos 3, a diferença de potencial, que nós chamamos de V, nada mais é do que VAV, isto é, o valor do potencial de A menos o valor do potencial de B. Colocando os valores relacionados aos potenciais elétricos de cada ponto na equação, você tira que VAB nada mais é do que 5 volts menos o menos 3 volts que você tem do lado de cá, e me dá uma diferença de potencial entre os dois pontos de 8 volts. Então, vejam bem, por que eu preciso da ideia de diferença de potencial? Porque se de repente eu faço com que haja uma ligação entre o corpo A e o corpo B através de um material condutor de eletricidade, vai existir entre esses dois corpos uma movimentação de cargas elétricas. Então eu pude, nesse momento, nesse exato momento, entender que potencial elétrico nada mais é que a capacidade que esse corpo tem, que ele adquiriu pela eletricidade, de fazer movimentação de cargas que estiverem ao seu redor, e a diferença de potencial nada mais é do que o potencial dele menos o potencial do outro corpo. Bom, então eu já sei que o corpo A tem um potencial elétrico, eu já sei que o corpo B tem um potencial elétrico. Como os potenciais elétricos numericamente são diferentes, então existe entre o corpo A e B uma diferença de potencial. Baseado nesse conceito, então eu já posso falar de trabalho elétrico realizado. O que é trabalho elétrico realizado para nós? Como é que eu defino trabalho elétrico? Toda vez que você fala de trabalho elétrico, significa dizer consumo de energia para transportar uma carga de um ponto até outro. Então, toda vez que você fala de trabalho, você relaciona consumo de energia para transportar a carga entre os pontos A e B. Então, se eu estou consumindo energia para transportar uma carga do ponto A, que tem um potencial VA, até o ponto B, que tem um potencial VB, então eu estou realizando um trabalho elétrico.
Se de repente, em cima desse trabalho elétrico, você mede o tempo, aí você passa a falar de potência elétrica. Então, para nós, potência elétrica nada mais é do que a razão entre o trabalho realizado para o transporte da carga entre os pontos de potencial VA e VB e o tempo gasto para você transportar essa carga.